Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai falar de um assunto aí bem legal, bem importante da parte de ondulatória, que são as nossas ondas estacionárias. Muito bem, pessoal, o que seria então uma onda estacionária? Na verdade, a primeira coisa aí que a gente tem que tomar cuidado é que esse nome onda estacionária, ele pode induzir o aluno aí a cometer erros. Porque o cara ouve assim, onda estacionária, dá a impressão que é uma onda parada. Primeiro, que não é uma onda, segundo, que não está parada. Aqui, na verdade, uma onda estacionária é um caso de interferência de ondas. Então, como que você vai conseguir esse padrão de interferência chamado onda estacionária? Quando você tiver interferência de duas ondas que têm mesma frequência, mesma amplitude, sentidos opostos, tá certo? Entre aspas, duas ondas iguais que estão se encontrando aí sentidos opostos. Pois bem, gente, antes de eu explicar isso aqui para vocês, eu quero fazer aqui um experimento, tá certo? Espero que dê certo, né? Quem sabe faz ao vivo, tudo bem? Então eu trouxe aqui uma mola, que na verdade é uma espiral aí de um caderno. A produção aqui vai me ajudar, a Nathalie. Gente, vocês nem imaginam como é a Nathalie. Eu estou vendo. Ó. Então a Nathalie vai segurar aqui. Acho que dá para vir um pouquinho mais para cá. Então o que vai acontecer, gente? Vocês estão vendo aí a mão da Nathalie, tá? E estão vendo eu e minha mão também. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a gerar uma onda aqui na minha mão. O que vai acontecer, pessoal? Vai bater na mão dela e vai refletir, tá certo? No caso aí, invertendo. Então você vai ter exatamente esse caso que a gente falou aqui, ó. Duas ondas, mesma frequência, mesma amplitude, sentidos opostos. Então, o tempo todo eu vou ter uma onda que está indo da minha mão para a mão dela e outra que está voltando para a minha mão. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, dependendo da frequência que eu tenho, eu posso ter a formação, por exemplo, de uma figura como essa. Tudo bem? Isso é uma onda estacionária, tá? Aí você fala, professor, mas poxa vida, essa daí até eu faço em casa. Ok? Quero ver você fazer o que eu vou fazer agora. Vou fazer aparecer duas figuras. Atenção. Espero que você esteja conseguindo ver. Tá vendo que tem duas figurinhas agora? Essa eu já não sei se você consegue fazer. E pessoal, pela primeira vez na televisão brasileira, nós vamos tentar fazer com 3. Nathalie, faz tempo que eu não consigo 3 assim, de forma seguidas. Então nós vamos tentar aqui, tá certo? Mas vamos lá, vamos ter fé aqui. Nathalie, muito obrigado. Gente, na minha idade, fazer isso 3 seguidas não é uma coisa muito simples. Um segundinho. Já me recuperei. Bom, gente, vamos então entender o que aconteceu que você viu aí. Então, como eu falei para você, você tem uma onda, né? Que está indo, uma outra onda que está vindo. Essas ondas têm mesma frequência, mesma amplitude, sentidos opostos. Então, o que a gente percebe? Que dependendo da frequência que você tem a formação dessas figuras, tá? O que acontece? Você reparou que nas figuras você tinha um ponto que ficava como esses aqui que eu marquei. Esse ponto, pessoal, a gente vai chamar de nó, tá? O que é o nó? É um ponto no qual você tem permanentemente interferência destrutiva total. Então, nesses nós aqui, você sempre vai ter interferência destrutiva. Por isso que
ficava aqui no meio. Então, sempre nessas posições aí onde estão os nós, as ondas elas estavam interferindo destrutivamente, então elas se cancelavam. Agora, o que você percebeu que acontecia? Aqui, a mola ficava fazendo isso, né? Ela ficava oscilando. Alternava um ponto de máximo aqui em cima, de interferência construtiva, interferência destrutiva, construtiva para baixo, destrutiva, construtiva para cima, destrutiva e assim por diante. Esse ponto aqui de máximo a gente chama de ventre da onda estacionária. Então, aqui você tem os nós e aqui você tem os ventres, ok? Então, de novo, o que é o nó? É um ponto no qual você tem interferência permanentemente destrutiva. E o ventre vai oscilando. Construtiva, destrutiva, assim por diante. Muito bem, pessoal. Dependendo da frequência que a gente tem, você pode ter a formação de uma figura dessas, ou de duas, ou de três. O limite aí, meu físico pelo menos, e da molinha que a gente estava em mãos, eram 3 aí que você viu, né? Mas se você pega uma mola mais encorpada assim, tal, mais comprida, dá até para fazer 4, 5, por aí vai, tá certo? Gente, pois bem, o que você precisa saber disso para resolver um problema? Vamos direto ao assunto. Você sabe que quando aparece ondas em prova, quase sempre, a gente só não fala sempre para não dar azar, porque dá vontade de falar sempre, quase sempre você vai usar o quê? A equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. E quando você tem um problema de onda estacionária, a questão é, como que você faz para achar o lambda? Pois bem, pessoal, para achar o lambda, a gente vai fazer o seguinte. Onde está a onda? A onda, ela está aqui, ó. Então, se você pegar aqui um perfil inteiro de uma onda, você vai ver que a onda ela está exatamente aqui. Não sei se você percebeu, quando eu fiz o experimento, que quando essa parte da mola estava aqui, a outra parte estava aqui embaixo. E quando estava aqui embaixo, essa estava aqui em cima. Então, a onda inteira, pessoal, ela está aqui. E nós sabemos que essa distância percorrida pela onda em uma volta, o que é isso? É o nosso tradicional, o quê? Comprimento de onda que a gente representa pelo lambda, ok? Só que se você olhar aqui, você tem duas dessas figurinhas medindo o lambda. Então, na verdade, o que acontece? Cada uma dessas figuras, pessoal, vai medir quanto? Lambda sobre 2. E a gente chama essa distância entre dois nós consecutivos de fuso. Então isso aqui é a medida de um fuso. É a distância de nó a nó de um padrão aí de onda estacionária. Então, o que você tem que saber, principalmente aí de onda estacionária para uma prova? Além do conceito que a gente já viu, né, como que você fabrica, quando você encontra a figura, você saber que de nó a nó chama isso de fuso e a medida de um fuso é lambda sobre 2. Tudo bem então? Então, pegou o problema de onda estacionária, o mais importante vai ser você identificar que desse ponto a esse tem exatamente o quê? Metade de um comprimento de onda. Valeu, pessoal, brigadão, até a próxima.